Ei pessoal, hoje a gente está aqui no interior da Catalunha e vamos visitar duas cidadezinhas. Vamos começar por Castellfollit de la Roca, que é essa cidadezinha aqui sobre as rochas. Castellfollit de la Roca é uma cidade bem pequenininha, tem um pouco mais de meio quilômetro quadrado de área e em 2019 tinha 961 habitantes. Essa torre amarela, Torre do Relógio, é um dos monumentos mais chamativos que a gente encontra pelas ruas. Ela fica em frente ao prédio da prefeitura e foi construída em 1925. O centro histórico de Castellfollit de la Roca é pequeno e não está bem preservado. Em 1427 e 1428, as muralhas da cidade medieval foram destruídas por um terremoto. Além disso, esse pequeno município sofreu muito com guerras ao longo dos anos. Em 1492, aconteceu a Guerra Civil Catalã. Em 1657, ocorreu uma batalha entre catalães e franceses. Em 1691, os franceses derrubaram o castelo do Pueblo e em 1874, a cidade enfrentou a Guerra Civil Espanhola. A igreja é a construção histórica de maior destaque e as primeiras referências a ela são do século XII. É possível subir no campanário para observar a cidade do alto, mas com o atual cenário mundial a visita está suspensa. Saímos do centro histórico e fomos buscar uma boa vista da parte externa do Pueblo, de onde dá para ver a rocha sobre a qual a cidade está construída. Já na estrada a vista é muito boa, mas paramos o carro e seguimos até a ponte que cruza o rio Fluvià e a paisagem ficou ainda melhor. Castellfollit de la Roca faz parte do Parque Natural da Zona Vulcânica da Garrotxa, formado por mais de 40 vulcões. A cidade está a uma altura de 60 metros. A rocha de origem vulcânica é banhada pelos rios Fluvià e Toronel, que vem gerando erosão ao longo dos anos. Saímos de Castellfollit e partimos para o segundo destino do dia, Santa Pau. Essa região é cheia de cidadezinhas medievais e dá para combinar Castellfollit com Santa Pau, que são apenas 17 quilômetros de distância, ou com Besalú. Já tem vídeo aqui no canal sobre Besalú, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Aqui o estacionamento também fica dentro da cidade e é gratuito. Começamos o passeio pela Praça Maior, onde está a Igreja de Santa Maria. A Igreja de Santa Maria foi construída no século XVI e tem um estilo arquitetônico gótico, tendo influência do barroco nas últimas partes da construção. Do outro lado da praça estão os arcos, onde ocorriam os mercados na época medieval. O portal de entrada para a praça, que dá acesso aos arcos, delimitava o acesso entre a Vila Velha e a Vila Nova, que havia sido construída fora dos muros da cidade. Essa cidadezinha está bem preservada e aqui conseguimos ver o castelo, que se conservou ao longo dos anos. O castelo é uma obra do século XIII e ele não era uma construção só para a defesa da cidade, era mais usado como residência dos barões de Santa Pau. A planta do castelo é quadrada e ele é um dos mais antigos do estilo gótico catalão. Desde 1968, o espaço não é utilizado. Antes funcionava aqui uma escola das Irmãs Dominicanas. Infelizmente, o edifício é uma propriedade privada e não tem como visitar.
Seguimos o nosso passeio pelas ruas de pedra do pueblo. A Praça Maior, junto com a Igreja de Santa Maria e o Castelo de Santa Pau, foram declarados Conjunto Histórico-Artístico em 1970. Um dado interessante de Santa Pau é que 81% do seu território forma parte do Parque Natural da Zona Vulcânica da Garocha. E 13 vulcões estão localizados aqui, fazendo dessa a cidade com mais vulcões da região. Para quem quiser, é possível fazer trilhas e visitar os vulcões. A gente visitou o pueblo bem no início de janeiro e algumas decorações de Natal ainda estavam por ali. Os presépios na Catalunha são bem interessantes porque eles buscam representar toda a cidade de Belém e não só a manjedoura. Aqui dá para vocês verem um bonequinho cagando, o caganer, que é uma das tradições natalinas mais típicas da Catalunha. Eles escondem esse bonequinho no presépio pra gente ficar procurando. Em lojinhas de lembrancinhas, a gente sempre vê um monte desses bonequinhos com figuras de personalidades famosas. O típico é o camponês. Segundo a tradição, ele traz sorte e prosperidade, pois eles relacionam as fezes com a adubação do solo para o próximo ano. Seguimos o passeio em direção ao mirador. A cidade tem muitas trilhas na natureza, inclusive algumas eram antigos caminhos de monges. A única trilha que a gente fez foi essa até o mirador da cidade. Santa Pau tem uma área de 49 quilômetros quadrados e está localizada a 496 metros de altitude acima do nível do mar. Andando pelas ruas, a gente se depara com algumas estátuas pequenas. Em 1992, Santa Pau recebeu um encontro de artistas que deixaram suas marcas pela cidade. Gente, este vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem aqui no canal para acompanharem os próximos passeios. Até a próxima!